Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Então, a aula de hoje vai ser como calcular raízes cúbicas por fatoração. A aula anterior ela foi mais para elucidar o que era uma raiz cúbica, né? E hoje nós vamos calcular realmente uma raiz cúbica a partir da fatoração do radicando, né? Então, primeiro, fatoração é decompor um número em fatores primos. Eu quero dizer, quando eu digo fatoração, é fatorar em fatores primos, né? Mas eu preciso conhecer os números primos. Então, eu vou escrever aqui os primos que geralmente nós usamos para fatorar, né? Embora alguns números sejam difíceis de fatorar, mas aqueles mais comuns a gente precisa saber fazer com conhecimento de alguns primos. Então, olha só. Primeiramente aqui o conjunto dos primos. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Pronto, então assim. Conjunto dos primos, eu vou designar pela letra P. E eu vou escrever aqui alguns deles, né? 2 é primo, único primo par. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, vou fazer até o 30, até o próximo 30. 23, 29 e assim sucessivamente, né? O que nós sabemos é que o conjunto dos primos ele é infinito. E, para engano de alguns, quero dizer que alguns, por engano, acreditam que os primos são os números ímpares. Ora, não é o caso, tá? Os primos não são os ímpares. Agora, há ímpares que são primos, o que é diferente. Né? Não são todos os ímpares que são primos. Existe problemas em afirmar isso. Né? Então, olha só, primeira coisa. Vamos ver aqui uma fatoração rapidinha aqui, tá? Se eu quiser fatorar, por exemplo, aqui, ó. Só para relembrar o que é fatoração, para a gente poder fazer isso lá no cálculo da raiz cúbica. Se eu quiser fatorar, qual número? Digamos o número 48. O que significa fatorar o 48? Isso significa encontrar uma decomposição deste número em fatores, ou seja, em fatores, quando falo em fatores, falo em elementos da multiplicação, né? Elementos numéricos da multiplicação. Então, por exemplo, 48, para eu encontrar esses elementos, esses números que compõem a fatoração, os números que compõem a multiplicação, melhor falando, né? Seria dividir por 2. E de onde eu tiro esse 2? Tiro daqui desse conjunto dos primos. Então tá, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque 48 é par. 48 dividido por 2, 24. Novamente, 24 dá para ser dividido por 2, porque ele é par. E dá para dividir por 2 de novo, né? E resulta em 12. E 12 outra vez por 2 novamente, porque é par, dá 6. 6 dividido por 2 ainda, porque 6 é par. E resulta em 3. Ora, 3 é um número ímpar agora, né? E esse número ímpar, neste caso, ele é primo. Isso dá para dividir por ele mesmo, por 3. E isso dá 1. Então tá, quando chegar no 1, tu para. Estes números que você utilizou para dividir são os números que vão compor aqui a multiplicação. Né? Então seria assim, ó, 2, esse 2 aqui, agora o outro, vezes 2, agora este aqui, vezes 2, e agora este, vezes 2, e por fim, vezes o 3. Esta decomposição ela tem que resultar, quando multiplicada, em 48. Isso dá 48? Vejamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3, 48. Então, esta é uma decomposição que nós podemos encontrar em fatores primos, ou seja, que contém nesta multiplicação apenas primos. Tá? 48, né? Tá. Agora veja o detalhe. Claro que 48 pode ser decomposta em outros fatores, que não primos, né? Só para vocês entenderem a distinção. Por exemplo, 48 pode ser a mesma coisa que 2 vezes 24. E eu posso decompor dessa forma. É uma decomposição válida? Sim, mas não em fatores primos. Por quê? Porque 24 não é primo. Certo? Essa é a diferença. Então tá bom. Agora vamos aqui fazer o primeiro exemplo de como calcular a raiz cúbica. Vamos lá. Raiz cúbica de 9.261. Muito bem. Mas olha, eu estava pensando o seguinte. Antes de eu propor aqui como calcular essas raízes cúbicas aqui, eu vou colocar as raízes cúbicas exatas até cujo seu resultado é 10, né? Então, até 10, digamos. Então, é só. Raiz cúbica de 0, vou escrever aqui em cima. Vou escrever aqui nessa cor. Aqui, ó. Raiz cúbica de 0. Raiz cúbica de 1. É bom a gente saber isso aqui, pelo menos, né? Isso vai ajudar depois. Vocês verão. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 216. Aqui. Raiz cúbica. Opa, muito em cima. Raiz cúbica de 343. Raiz cúbica de 512. E por fim ainda não. Raiz cúbica de 729. E a raiz cúbica de 1000. Aqui não tá bom. Muito em cima do outro aqui. Aqui. Raiz cúbica de 1000. É bom vocês saberem essas, tá? Isso vai ajudar bastante por causa da fatoração. E vamos colocar suas respostas. Raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 125, 5. Raiz cúbica de 216, 6. Raiz cúbica de 343, 7. Raiz cúbica de 512, 8. Raiz cúbica de 729, 9. E raiz cúbica de 1000 é 10. Tá? Temos isso aqui. Agora vamos calcular isso daqui agora. Como é que eu faço? Bom, vamos decompor o 9.261 em fatores primos. Então vou escrever aqui. 9.261. E vamos decompor isso em fatores primos. Então eu vou procurar qual é o número que contém aqui no conjunto dos primos que pode dividir o 9.261. 2 não, porque este número é ímpar. Então 2 não divide ele, né? De maneira exata. Não digo exata, né? Que resultem em inteiro. Então, 2 não dá. Então, será que dá por 3? Sim, porque a soma dos algarismos aqui é um valor que resulta em um número divisível por 3. Então, dá para dividir por 3. Ao dividir por 3, né, o resultado vai ser 3.000
e 87. Muito bem. Vou dividir esse número por quem? Por 3 novamente. Né? Caso você não encontre... não deu para dividir por 3, então passa para o próximo. Tenta o 5. Não deu para o 5, vai para o 7. Assim vai indo. Até que você encontre um número aqui do conjunto dos primos que divide o determinado número em questão. Mas 3087 dá para ser dividido ainda por 3. Porque a soma desses algarismos resulta num número que é divisível por 3. Então, 3 mais 7 dá 10. 10 mais 8, 18. 18 dá para dividir por 3. Então, esse número também dá para dividir por 3. Isso resulta em quanto? 1029. 1029. 1029 dá para dividir por 3? Dá também. Ao ser dividido, resulta em 343. Olha que legal aqui. Ó. Olha o que nós encontramos aqui. 343. Onde é que vocês viram 343 antes? Aqui. Ó. Não é? Tá bom. Podemos até parar por aqui se fosse o caso. For o caso. Podemos parar por aqui. Mas vamos continuar só para ver o que acontece. 343 dá para dividir por quê, então? Dá para dividir por 7. Porque por 5 não. 3 não, porque olha só. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 dá para ser dividido por 3? Não. Então esse número não dá para ser dividido por 3. Então 3 tu já descarta. Vai para o 5. Dá para dividir por 5? Não, porque esse número não termina em 0 e não termina em 5. O algarismo da unidade. Então tu vai para o 7. Bom, 7 vai dar. Porque tu já sabe que, pela listagem aqui, que raiz cúbica 343 dá para ser dividido. É 7. Então tá bom. Então, dividindo por 7 dá 49. E 49 dá para dividir por 7 novamente, que dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Ó, finalizamos. Tá, e aí? Agora o que faz? Faz o seguinte, ó. Você faz grupos de 3 números. Mas 3 números que sejam iguais. Iguais em valor. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer um grupo. Não faz 3 grupos. Eu falei 3 grupos? Não. Faz um grupo com 3 números iguais. Então, ó, aqui tem um grupo com 3 números iguais, não é? E aqui tem um outro grupo com 3 números iguais, certo? Se você multiplicar 3 vezes 3, quanto que dá? 9 vezes 3, 27. Então esse resultado é 27. Né? Esse resultado aqui é 27. E esse aqui, 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Então, olha só, que interessante. Eu tenho, para o número 9.261, uma decomposição em fatores primos, que acabamos de fazer. Mas se você separar em grupos de 3, e tem que ser por 3. Em 3 por quê? Porque a gente está tratando de raiz cúbica. A raiz cúbica lida com procurar por um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a um determinado valor do radicando. Né? Então, 27 e 343, se você multiplicar eles entre si, o resultado também vai ser 9.261. Então, olha só. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai transformar agora isso aqui. Ó. A tua raiz cúbica em uma multiplicação. Multiplicação de quem? Desses grupos que você montou aqui, separou aqui, né? A multiplicação desses valores que estão contidos nesses grupos. Então, ó, 27 vezes quem? Agora, o resultado da multiplicação desse outro grupo aqui, ó, 7 por 7 por 7, dá quanto? 343. Certo? Ora, o que você vai fazer daqui? Vai fazer o seguinte. Vai separar esta multiplicação no radicando, né, em um produto de radicais. Tem uma aula que já foi feita que é como é que é mesmo? O radical de um produto. Né? O radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Então,
nós vamos separar, porque isso é permitido. Nos é permitido fazer. Raiz cúbica de quem? Agora de 27. Separar em multiplicações. Ó. A multiplicação aqui dentro do radicando ela pode ser separada em multiplicação de radicais. Ó. Isso aqui ó, é um radical. E vezes um outro radical. Né? 343. Por isso que eu fiz essa listagem aqui antes. Ó. Porque agora tu consulta aqui, bota o resultado direto. Qual é a raiz cúbica de 27? Está aqui. É 3. Então escreva o resultado ali. 3 vezes... Qual é a raiz cúbica de 343? 27. Então, multiplica os resultados. 3 vezes 7, 21. Então, a raiz cúbica de 9.261 é 21. Então, nós podemos concluir isso. Ó. Então, raiz cúbica de 9.261 é igual a 21. Certo? Ah, quer tirar a prova? Então vamos pegar a calculadora ali. Ó. Vamos pegar a calculadora. Vamos fazer aqui. Ó. 21 vezes 21 vezes 21. Igual ali, ó, 9.261. Certo? Ou, claro, 21. Aqui tem um botãozinho aqui, ó, elevado ao cubo é igual a 9.261. Perceberam? Pode fazer isso não só para a raiz cúbica, mas para a raiz quarta, raiz quinta, raiz décima, que for. Mas aí, dependendo do índice, né, tu vai agrupar os números de acordo com o índice. Você agrupa aqui, ó, de 3 em 3. Por quê? Porque o índice é 3 cúbico. Se fosse uma raiz quarta, tu ia agrupar de 4 em 4. Se fosse uma raiz décima, tu ia agrupar de 10 em 10. Caso fosse possível. Às vezes não é possível. E eu vou fazer um caso assim. Então já temos 17 minutos, então já passou bastante tempo. Nossa, nunca vi. Tá, eu tinha mais 3 exemplos. Não vou ficar aí 1 hora. Então, vou passar para um caso que não é possível. De tu calcular a raiz cúbica de modo exato, né? Esse aqui deu exato, viu? Então, vamos fazer o próximo caso, então. Deixa aqui, mudar. Opa. B. Raiz cúbica de quem? De 600. Será que essa raiz cúbica de 600 ela é exata? Então vamos decompor 600 em fatores primos. Dá para dividir por 2, que dá 300. 300 dá para dividir por 2, que dá 150. 150 dá para dividir por 2, que dá 75. 75 não dá mais para dividir por 2. Então o que dá? Dá para dividir por 3. Por quê? Porque 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3, então 75 também dá. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. 25 por 5 dá 5. E, novamente, por 5 outra vez, 1. Terminou. Então, olha só. Dá para fazer grupos de 3 do mesmo número? Aqui dá, ó. Aqui dá. Mas esses aqui não. Se eu tivesse, ao invés de um 3, um número 5 aqui, aí fecharia. Aí daria certo, né? Mas não tem. Então aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Qual é essa multiplicação aqui? Essa multiplicação aqui é 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Então essa multiplicação dá 75. Se tu pegar o 8 e multiplicar por 75,
o resultado é o mesmo que você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. É o mesmo, ou seja, 600. Querem verificar? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5, 600. Agora, 8 vezes 35. Então aqui, ó, 35 você multiplica por 8, para ver que dá o mesmo, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 7 vezes 8, 56, mais 4, 60. Óbvio, 600. Então, desta forma, nós podemos montar o seguinte radicando aqui. Ó. Raiz cúbica de quem? De 8 vezes 75. Ah, mas quando não dá para formar grupos de 3 do mesmo número, eu posso pôr, mesmo assim, o resultado da multiplicação entre eles lá? Põe. Claro que sim. Você vai pôr. E você vai separar também da mesma forma, ó, em produto e radicais. Raiz cúbica de quem? De 8 vezes a raiz cúbica de 75. Raiz cúbica de 8 nós sabemos quanto que dá. Já vimos lá naquela listagem que a gente já fez. Que deu quanto? Deu 2. Vezes. Qual é a raiz cúbica de 75? Está naquela listinha? Não. Então ela não é exata. Isso aqui não é exato. Não é exato. Então aí como é que fica? Fica dessa forma. Você escreve, você deixa na forma de radical, raiz cúbica de 75, dessa forma aqui. Significa então que a raiz cúbica de 600 ela é igual a 2 vezes, veja bem, ó, ela é o dobro da raiz cúbica de 75. Se tu conhece a raiz cúbica de 75, que é um número decimal, e você multiplicar por 2, o resultado obtido é equivalente à raiz cúbica de 600. Ah, é? Sim. Quer ver? Vamos fazer aqui na calculadora. Primeiro vamos fazer assim, ó, direto aqui na calculadora, assim, qual é o valor da raiz cúbica de 600. Vou zerar aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui. Raiz cúbica, ó, de 600. 8,43, 43, 26, 65, 13 e assim vai embora. Não termina mais. Né? Aqui tem um limite, mas este número é com infinitas casas decimais. Fechou? Vamos escrever aqui esse valor aqui para não perder ele, né? Ó. 8,43, 26,65, 3. Isso aqui é a raiz cúbica de 600. Não deu exata. Para te alcançar esse valor aqui, tem outros métodos que você pode chegar a esse valor aqui, né? Não usando calculadora, mas daí é muito trabalho. Né? Daí não vale a pena, é melhor ter a calculadora. Ainda bem que hoje em dia nós temos a calculadora, né? E computadores para isso. Mas antigamente, quando não se tinha, você tinha que usar outros métodos, né? Escrevendo mesmo, resolvendo no papel. Né? Tá, agora vamos calcular essa raiz aqui. Ó. Raiz cúbica de 75. Então tá. Vou botar aqui igual. Vou pegar ali a calculadora novamente. Raiz cúbica de 75. Deu quanto? 4,21. Ó. Então este valor aqui, vou botar aqui, ó, deu 4,21, 71, 63, 32,7.
E vai embora, tá? Não termina mais. Veja bem, este valor aqui, ó, é o resultado da raiz cúbica de 75. Mas se tu multiplicar agora por 2, que é o que está sendo proposto ali, ó, o resultado dessa multiplicação vai dar 8,43, etc. Quer ver? Vamos lá. E vai bater, né? Vezes 2, né? Igual. Ó, viu? Bateu. Então eu peguei a resposta, 4,21, etc. lá, multipliquei por 2. O que significa isso mais uma vez? Significa o seguinte, que a raiz cúbica de 600 ela é igual ao dobro da raiz cúbica de 75. Interessante, né? É isso aí. Eu acho que nós podemos parar por aqui. Já faz 25 minutos e eu não tenho ideia do tempo que passa. É muito rápido. Não dá pra. Não dá. Sinceramente, quem chegou até aqui no final do vídeo tem que entender o seguinte: matemática não dá para ser feita às vezes em 5 minutos, 10 minutos. Dependendo, não dá. Ela é mais sofisticada que esse tempo. Exige mais de explicações, de elucidações, né, etc. Não dá para fazer ela em 1 minutinho, 2. Aí, quando o tempo é muito curto, é macete, né? Macete é legal quando você já domina o conteúdo mesmo. Aí tu usa macete. Eu uso macete, mas é quando você domina o conteúdo. Mas quando você não domina e você quer usar macete, às vezes tu pode esquecer do macete, ou não entender o porquê do macete, ou então tu decorar o macete e depois esquecer. E por quê? Esquece por quê? Porque não entendeu o conteúdo. Tá? Então é isso aí. Então podemos parar por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Bye.